E aí, galera do primeiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, essa semana, como vocês já devem estar cientes, nós vamos não ter aulas ao vivo, mas sim gravadas. Eu sei que alguns não gostam desse tipo de aula, desse formato de aula, inclusive, mas as circunstâncias estão nos moldando e nós estamos buscando fazer o melhor, sempre para visar o aprendizado de vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de comentar um determinado e-mail que uma pessoa do primeiro ano, uma aluna do primeiro ano, me enviou e que eu acho interessante expor aqui para que todo mundo saiba de fato qual é a minha posição sobre isso. Uma determinada pessoa da turma, de uma das turmas, aliás, de primeiro ano, me questionou acerca das redações estilo Enem, dos textos de tipo dissertativo argumentativo. E nesse e-mail ela colocou o seguinte: professora, eu acho bacana que você explore os gêneros, mas eu me preocupo em estudar também o tipo dissertativo argumentativo, que é o tipo do Enem. E não com essas palavras, óbvio, né, gente? Mas foi o que eu pude aprender do e-mail dela. E eu achei bem bacana a atitude dessa pessoa, porque me fez pensar que vocês estão necessitando disso, certo? E é totalmente válido, certo, gente? O que acontece? Vamos conversar aqui. Você que está do outro lado da tela, em algum momento vai prestar vestibular, vai fazer Enem, certo? Como vocês sabem, o Enem foi adiado esse ano, não estou sabendo ainda a data, mas foi prorrogado, né? E mesmo assim, é importante que haja uma preparação. Então eu acho que é válido e pertinente essa dúvida que acredito que deve estar na mente de vários de vocês. Só que eu ainda preciso seguir o roteiro da escola, tá bom, gente? O que acontece? Nós temos um livro, certo? E esse livro nos propõe alguns conteúdos. Para mediar isso, eu vou tentar sempre trabalhar algumas características do tipo dissertativo argumentativo com vocês e tentando misturar um pouco com os gêneros que nós formos vendo. Não se preocupem, porque não vai haver perda de conteúdo nesse aspecto, tá bom? Então eu peço que vocês sejam compreensíveis e entendam que nós precisamos conciliar conteúdos, mas sempre que possível nós vamos trabalhar alguns aspectos do gênero, na verdade do tipo dissertativo argumentativo, ok? Então vamos lá começar de fato. Hoje, nós, nesse embalo dessa semana de retorno, na verdade, em que nós passamos alguns dias mais tranquilos, agora nós vamos reiniciar e vamos conversar um pouco acerca do gênero campanha comunitária. É importante que a gente também conheça outros gêneros, porque o texto dissertativo argumentativo, ele é um dos diversos tipos que nós temos. O gênero, ele vem da demanda, da necessidade social, tá bom? Na verdade, não de alguma necessidade em si, mas de alguma atividade social, de alguma esfera de atuação, tá bom? Então, a campanha comunitária, ela surge a partir de um determinado problema, tá bom? Ela tem a finalidade de conscientizar, de informar, de tentar também persuadir, tá? Coloquem essa palavra na cabeça. A campanha comunitária, ela tem por característica tentar persuadir o interlocutor, aquele que vai receber a mensagem, de forma que ele se conscientize acerca do determinado problema. É muito comum a gente ver campanhas comunitárias, por exemplo, em relação a problemas de saúde, doação de sangue, entre outras coisas, tá? Então, o
gênero campanha comunitária, ele surge a partir de um determinado problema ou de uma determinada demanda social. Como eu já falei para vocês, há essa característica do convencimento, da persuasão, tá? E é relacionada à função conativa da linguagem. A função conativa, ela tem por característica principal o convencimento, tá bom? Então, é algo muito pontual do gênero campanha comunitária. A campanha comunitária também tem, por sua vez, um caráter injuntivo. Como assim injuntivo? Assim como os textos, como receita, como bula. O tipo injuntivo é um tipo de texto que faz com que o leitor seja motivado a fazer algo seguindo instruções, certo? Em algum lugar vocês devem ter visto, não sei se andado, né, porque estamos em período de isolamento, embora em fase de transição aqui no Ceará, mas vocês devem ter visto alguns cartazes acerca da Covid-19, do coronavírus. E alguns desses são configurados como campanhas comunitárias, tá bom? Exemplos: lave sempre as mãos, use máscaras. Então, esses verbos no modo imperativo configuram ainda mais esse caráter injuntivo de fazer com que o leitor siga passos e siga instruções também. Além disso, o texto de campanha comunitária, ele tem a característica de ser expositivo e informativo. Expõe informações. A linguagem utilizada é uma linguagem inicialmente simples, tá? Deve ser objetiva e clara para que todos os leitores consigam entender. E é uma linguagem multimodal. Eu até falo muito isso para os meninos do 6º ano, esse termo multimodal. O que é o termo multimodal? A linguagem multimodal se caracteriza pelo uso das linguagens verbal e não verbal. Palavras e imagens, por exemplo. Professora, uma propaganda tem um vídeo, tem imagens, tem palavras. É um texto multimodal? É. E algumas dessas propagandas têm a característica de serem também campanhas comunitárias, né? Como vídeos, por exemplo, de conscientização sobre trabalho infantil, violência contra a mulher, as questões relacionadas à pedofilia, à violência infantil, né? Então, todos esses têm características em comum, tá? E aí, eu coloquei aqui algumas interrogações para que nós possamos conversar sobre isso. Quais são os suportes do gênero campanha comunitária? Vamos pensar. Nós podemos ver campanhas comunitárias hoje em dia muito na internet. É fato, gente. Nós precisamos reconhecer que os textos e os gêneros estão viralizando muito nas plataformas virtuais. Como a gente viu nas notícias, por exemplo, em que a gente tinha antigamente os jornais, no caso, e hoje em dia a notícia ela está na palma da nossa mão, com o Instagram, com as contas, né, de jornais e também com o Google, né? Então, muitos dos suportes agora estão sendo suportes virtuais. Além de suportes como o papel, o próprio papel, por exemplo, em que a gente pode ver algumas campanhas comunitárias, como cartazes também, por exemplo. Então, nesses suportes a gente pode ver esse tipo de gênero sendo veiculado. Gente, para quem não lembra o que é suporte, suporte é justamente onde o texto será veiculado, como ele será expandido, na verdade, como ele será divulgado, certo? Ah, eu vi esse texto aqui numa plataforma digital. Não, eu vi esse texto aqui num cartaz ou numa folha de papel. Tudo isso são suportes, tá? Gente, e por último, esse texto, esse gênero, aliás, possui características do tipo dissertativo argumentativo?
é importante que a gente faça a diferenciação, tá, gente? Tipo textual é uma coisa, gênero textual é outra coisa. O tipo diz respeito às características estruturais de um texto, de uma mensagem em si. Por exemplo, o tipo dissertativo argumentativo não é só a redação do Enem. O tipo dissertativo argumentativo diz respeito ao ato de dissertar, de expor fatos e, além disso, de argumentar, de tentar convencer. Voltando à pergunta, possui características, a campanha comunitária possui características do tipo dissertativo argumentativo? Sim, justamente pelo fato de expor informações, de se posicionar. Na verdade, quando se faz uma campanha comunitária, se tem um posicionamento. E posicionamento é algo que é muito recorrente dentro dos textos dissertativos argumentativos. Você precisa ter o que a gente chama de tese, né? Precisa ter aquela ideia central do texto que você vai defender ao longo do desenvolvimento, dos parágrafos de desenvolvimento. Então, se assemelha nesse ponto. E argumentativo no sentido de convencimento, gente. A campanha comunitária ela também usa nem só palavras, né, como nas redações Enem, do tipo dissertativo argumentativo, mas a campanha comunitária ela usa de estratégias de convencimento, tá bom? Então também se assemelham nesse caso. O que eu gostaria de mostrar com isso é que vocês possam perceber que o estudo de diversos gêneros pode sim contribuir para o conhecimento de vocês em relação ao tipo de texto utilizado no Enem, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado e para finalizar nossa aula, eu gostaria que vocês fizessem a atividade da página 90 no livro Texto e Interação, certo? Nós vamos reservar uma aula para corrigir essas atividades e tentar debater todo mundo junto. Nessa semana nós teremos aulas gravadas, é verdade, mas na próxima semana, se tudo correr como desejado, nós já teremos aulas virtuais, ok, gente? Então, muito obrigada por vocês estarem acompanhando os conteúdos, quem está, né? E é isso. Boa semana e bons estudos a todos!